Olá, bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7. O capítulo 7 eu comecei na aula passada falando sobre os fenícios, mas esse capítulo ele não fala somente sobre os fenícios, ele fala sobre os fenícios, os persas e os hebreus. Nós vamos relembrar um pouquinho da história dos fenícios e vamos conhecer um pouquinho da história dos persas e dos hebreus. Bom, os fenícios, nós vimos que eles ficaram conhecidos como o povo do mar. Por que os fenícios ficaram conhecidos como o povo do mar? Por causa da sua localização geográfica do seu território, por causa do lugar que eles viviam, eles então se dedicaram às atividades marítimas. Eles viviam entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. Eles possuíam poucas áreas férteis para praticar agricultura e eles se lançaram ao mar e passaram a comercializar diversos tipos de produto. E criaram aí um sistema de registro que nós conhecemos hoje como alfabeto. O alfabeto fenício ele foi aperfeiçoado ao longo do tempo e deu origem ao nosso alfabeto. Ele era um pouquinho diferente do nosso alfabeto, ele só possuía as consoantes e mais tarde os gregos introduziram as vogais, ok? E dando continuidade aí, os fenícios eles se expandiram pelo mar Mediterrâneo. Eles fundaram diversas cidades. As cidades mais importantes foram Tiro, Sidom e Biblos. Biblos nos lembra uma coisa bastante peculiar que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que é a Bíblia, tá? Então tem relação com a cidade Biblos mesmo, não é mera coincidência, não. E essas cidades eram chamadas de cidades-estados, por quê? Elas eram cidades independentes que tinham leis e governos próprios, mas elas se relacionavam umas com as outras por meio das atividades comerciais. E aí, ao longo do mar Mediterrâneo, os fenícios eles estabeleceram várias rotas comerciais e fundaram aí diversas colônias. Uma das colônias mais famosas, fundada pelos fenícios, foi Cartago, uma colônia que ficava no norte da África. Nós vamos falar mais sobre essa colônia quando a gente falar de Império Romano, já que para dominar o mar Mediterrâneo, os romanos travaram uma guerra aí contra Cartago, ok? O próximo império que nós vamos falar aí é o Império Persa. O Império Persa, ele ficou famoso por causa da sua extensão territorial. Os medos, como eram conhecidos, os persas, eles formaram aí um grande império em extensão territorial. Eles conquistavam outros povos por meio da guerra e foram aumentando seu território e formaram aí um grande império no planalto do Irã. O Império Persa, ele era tão grande que ele não tinha somente uma capital. Várias cidades serviam como capital do imperador persa, governar o império. Nós temos aí a extensão do Império Persa, estão vendo? Essa parte em verde, tudo isso fazia parte do grande Império Persa. E em busca de governabilidade, de facilidade para governar, como o império ele era muito grande, o governador Dário, ele dividiu esse império em províncias, tá? Em unidades administrativas que eram chamadas de satrápias. Essas satrápias eram as províncias persas e os sátrapas eram seus governantes. Também, para facilitar a organização do Império Persa, o imperador persa ele dividiu o império em províncias e estabeleceu leis. Cada província seguia as leis estabelecidas pelo imperador e também tributos, que eram impostos cobrados das pessoas dentro desse império.
Para facilitar a comunicação dentro do Império, foi construída uma grande rede de estradas. O que foi isso? Os persas fizeram o que existe hoje no nosso país. O nosso país ele tem estradas que cortam todo o país, que facilita com que as pessoas saiam do lugar e cheguem a outro. Lembrando que naquela época não tinha carros, tá? Eles usavam cavalos, carroças, eles se deslocavam a pé e essa rede de estradas, elas facilitavam a comunicação entre as principais cidades-estados do Império. No Império Persa também, as cidades, elas eram cidades que tinham uma certa autonomia, então elas também poderiam ser chamadas de cidades-estados. Para facilitar também a comunicação entre as várias regiões do Império, o imperador persa ele criou uma moeda única e também, além da moeda única, ele criou um sistema de correio muito eficiente. Tá? Esse sistema de correio ele era usado para levar correspondências de um lugar a outro e era feito a cavalo, então era muito eficiente. E por último aí, nós vamos ver os hebreus. Os hebreus, a grande característica dos hebreus é o monoteísmo, é o primeiro povo da antiguidade que vai ter uma religião monoteísta, gravem bem essa palavra, monoteísta, ou seja, eles acreditavam em um único Deus. O monoteísmo dos hebreus os diferenciava dos demais povos da antiguidade. Todos os outros povos da antiguidade eram politeístas e os hebreus eram monoteístas. Eles acreditavam na existência de um único Deus, tá? Yahvé ou Javé. E aí eles foram governados inicialmente por patriarcas. Entre os patriarcas mais conhecidos aí que governou os hebreus, nós temos Abraão, Isaque e Jacó. Os textos bíblicos ele conta a história dos hebreus. Então, a maior fonte de conhecimento da história dos hebreus está na Bíblia. Essa Bíblia que a gente tem em casa, a Bíblia católica ou protestante ou evangélica, né? Para quem é evangélico, católica para quem é católico. A Bíblia, ela é um livro sagrado dos cristãos. Ela conta a história da religião cristã e ela é dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento ou Velho Testamento e a segunda parte é o Novo Testamento. A primeira parte, o Antigo Testamento ou Velho Testamento, ela conta a história dos hebreus. E os textos bíblicos, eles são aí a maior fonte de evidência sobre a história dos hebreus. Os hebreus tiveram uma história bastante difícil, porque eles não tinham uma terra deles, onde eles pudessem se desenvolver. E aí nós tivemos, ao longo da sua história, a busca pela terra prometida, por Canaã. Essa terra, segundo as tradições bíblicas, ela foi prometida aos hebreus e em busca dessa terra, eles passaram aí por algumas dificuldades. Eles vagaram pelo deserto durante muito tempo, eles foram prisioneiros no Egito. No período que eles foram prisioneiros no Egito, eles tiveram aí a figura de Moisés, que é bastante importante na Bíblia. Moisés, ele liderou a fuga dos hebreus do Egito depois de passarem muito tempo no cativeiro, e a grande diáspora. A diáspora que aconteceu no século I depois de Cristo foi um movimento de dispersão dos judeus pelo mundo. E com isso, nós terminamos aí o capítulo 7, a gente falando aí sobre os hebreus. Então, a gente vai ler com bastante cuidado, vamos falar sobre Êxodo, sobre diáspora, sobre Bíblia, sobre divisão de um império muito grande, no caso do Império Persa, tá? E é isso, ao longo da nossa aula hoje, nós vamos acompanhar tanto a história, relembrar tanto a história dos fenícios, acompanhar a história dos persas e dos hebreus. Eu vou terminar a nossa aula deixando para vocês
uma simbologia, tá, gente? Isso é um símbolo. A gente tem na nossa vida que aceitar as pessoas diferentes. Essa semana se falou muito em racismo e eu achei bem bacana deixar para vocês uma imagem que é que é bastante emblemática e que tem a ver com religião, com respeito ao outro, tá? Vamos terminar nossa aula com essa imagem aqui de duas pessoas de mão dada, uma mão branca e uma mão preta. A mão branca representa os povos de origem étnica branca e a mão preta, os povos de origem étnica preta, ok?